Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a audiência pública para discutir a denúncia de fraude no programa Minha Casa Minha Vida, em Fortaleza, conforme notícia veiculada no Jornal Diário do Nordeste, em 22 de fevereiro de 2013. Requerimento de minha autoria, vereador Márcio Cruz, subscrita pelos vereadores Capitão Wagner e Toninha Rocha. Convidamos agora para compor a mesa Dr. Arnóbio Gomes, assessor jurídico representando a Habitafor. Eu queria começar aqui falando aqui do nosso requerimento. O requerimento de número 0543/2013. Nós demos entrada em 25 de fevereiro de 2013. Requer a realização de audiência pública para discutir denúncia de fraude no programa Minha Casa Minha Vida, em Fortaleza, conforme notícia veiculada no Jornal Diário do Nordeste, em 22 de fevereiro de 2013. Hoje também aqui a gente queria agradecer aqui a presença da Habitafor por ter dado essa oportunidade aqui, receber o convite, vir aqui. Então eu queria dizer que a gente se sente honrado também, e a gente fez o convite a outras autoridades também, como a Caixa Econômica. A gente fez o convite ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal e às várias entidades ligadas à questão da moradia, como a Federação de Bairros e Favela. Infelizmente, a gente nem pôde estar, nem todos pôde estar aqui presente, mas mesmo assim, a gente fica feliz com a presença de quem está aqui e dizer que deficiente também aqui, o companheiro aqui que está aqui desde manhãzinho, o Adailson, lá do João 23. Então a gente queria dizer aqui que o nosso intuito aqui não é fazer perseguição política a nenhum partido, a nenhum servidor. O nosso intuito aqui é, acima de tudo, de resguardar o programa Minha Casa Minha Vida, para que as pessoas que sejam, que estejam no perfil, fossem contemplados e que sejam contemplados com o programa Minha Casa Minha Vida. E a gente sabe a dificuldade que é a questão da moradia em nosso município. E é por isso que a gente fez esse requerimento, a gente pediu à Habitafor que fizesse a investigação, e a gente ficou muito feliz em saber que hoje essa audiência pública está sendo realizada com o subsídio que veio da Habitafor, que foi um requerimento que foi elaborado pelo Dr. Arnóbio, que é o assessor jurídico, juntamente com a sua equipe, mostrando que a Habitafor é um programa sério, que a entidade é séria, a Fundação Habitafor, e que está aqui também para resguardar esse programa que é tão importante. E a gente sabe que as dificuldades que a gente enfrenta na nossa cidade, a questão da moradia, e nosso intuito é justamente esse, é que a gente possa, no final dessa audiência, a gente possa tirar os encaminhamentos e que a gente possa, no final, sugerir e encaminhar o que foi de errado e o que a gente tem que fazer para acertar. Então a gente queria aqui também chamar aqui o Leonardo Alves, que é o advogado lá do nosso gabinete, que fez, e acompanhou aqui essas denúncias, que ele também possa vir aqui para ajudar a gente a fazer esse trabalho aqui, essa audiência pública. Leonardo Alves, que é o advogado lá do nosso gabinete, que participou de algumas reuniões, que a gente foi no Passo, foi na Habitafor, e ele acompanhou de perto a questão dessas demandas aqui. Eu vou aqui, antes de passar a fala para o Dr. Arnóbio, vou pedir permissão a ele para a gente só falar alguma questão aqui do relatório que foi feito, viu, doutor Arnóbio? Eu vou dar aqui um início aqui, depois passar a palavra para o senhor possa explicar melhor aqui aos ouvintes, aos telespectadores e aos nossos convidados a questão, como é que está o programa Minha Casa Minha Vida. Primeiramente, aqui a gente entrou com um ofício solicitando à presidência da Habitafor qual estaria hoje o encaminhamento da questão da fraude no conjunto habitacional na Serrinha de nome São Bernardo. E no dia 26 de abril, prontamente, nós fomos comunicados por telefone e que a presidente, a Eliana Gomes, que não está aqui, mas colocou aqui a sua caravana aqui, muitos servidores da Habitafor,
e a gente foi lá até lá, o seu gabinete, e nós recebemos o ofício de número 854/2013 da presidência, onde é o encaminhamento de relatório final referente à apuração de denúncia quanto à irregularidade no programa Minha Casa Minha Vida. Mais uma vez, a gente quer aqui dizer que, depois que eu li esse relatório, eu pude perceber e ver o quanto foi o empenho da Habitafor, que cortou da própria carne, onde teve que exonerar vários servidores, retirar de lá, mostrando que a presidência, a assessoria jurídica é séria, a presidenta é uma pessoa séria, já foi vereadora desta casa, e depois que eu vi esse relatório, eu pude perceber o quanto é sério essa fundação, porque pessoas que recebeu a casa de forma ilícita, que não estava no perfil, todos foram exonerados, todos tiveram que sair da Habitafor, e o mais importante, que a própria Habitafor encaminhou o relatório ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à Controladoria do Município e ao nosso mandato. Mais uma vez a gente queria aqui parabenizar pela postura e dizer que quando o servidor público assume um cargo, assume uma função, ele só tem um vínculo, que é trabalhar para o povo. É a mesma coisa do vereador. O vereador, ele está aqui para legislar, está aqui para fiscalizar o executivo. E no final, o seu trabalho é para o povo que paga o nosso salário. Então aqui a gente queria aqui parabenizar a Habitafor, parabenizar os assessores por em 30 dias fazer esse relatório e apurar a fundo. E nesse relatório também aqui a gente pôde perceber que tinha pessoas que foram inscritas em 2012 e foram beneficiadas, passando na frente de pessoas que foram inscritas em 2009. Então aqui, queria aqui convidar aqui o senhor César Rodrigues, representante do Tribunal de Contas dos Municípios, para fazer presente aqui na nossa mesa, que a gente possa abrilhantar ainda mais essa audiência pública. Vou só ler aqui o relatório aqui, rapidinho, só algumas questões aqui. Relatório procedimento administrativo. Trata-se de procedimento administrativo instaurado através do memorando 19 de 22 de fevereiro de 2013, que tem como objetivo a apuração da informação veiculada no jornal Diário do Nordeste, da data de 22 de fevereiro de 2013, sob o título Ex-funcionários da Prefeitura de Fortaleza e militantes são beneficiados com casas do Minha Casa Minha Vida, na qual consta possíveis irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida. E aqui, agora eu vou ler aqui quanto à lei que criou o programa Minha Casa Minha Vida, só para a gente poder entender onde é que a gente vai chegar. A lei número 11.977, de 7 de julho de 2009, instituiu o programa Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. Eu não vou ler o artigo 1º, porque ao município de Fortaleza instituiu o programa Minha Casa Minha Vida através da lei 9.817, no qual baixou, que a renda atual do programa era 4.650, Fortaleza passou, que seria, né, as unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal até 3 salários mínimos. Então, o principal objetivo dessa audiência aqui era justamente apurar a possível fraude, onde pessoas estariam recebendo os apartamentos ou receberam os apartamentos de forma ilícita, onde eles teriam que comprovar a renda familiar de até 3 salários mínimos. E também aqui, de acordo com o relatório, pessoas que ganhavam R$5.000, acima de R$3.000, só uma pessoa, não é a família, né? Quando fosse somar com a família, com a mãe, com o pai ou com alguém, isso passaria acima desse limite, também não atenderia ao perfil. Então aqui eu queria aqui iniciar aqui, como eu já comecei aqui, já deu para a gente entender do que se trata, eu queria aqui passar aqui a fala aqui para o Dr. Arnóbio, que ele pudesse aqui explicar melhor para a gente a situação dessa fraude e o mais importante, qual é hoje o andamento do programa Minha Casa Minha Vida? Se vai ter a construção, se vai ser entregue mais conjunto habitacional, quais são os critérios, se vai ter mais rigor a partir de hoje. Então, doutor Arnaldo, a gente queria facultar a palavra ao senhor, fica à vontade.
Bem, bom dia a todos e todas. Queria saudar a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor vereador Márcio Cruz, que é autor do requerimento dessa audiência, que tiveram outros vereadores que subscreveram a mesma. E também saudar doutor Leonardo, assessor jurídico do gabinete do vereador, e o nobre companheiro aqui que representa o Tribunal de Contas do município. Não é isso? Bem, pessoal, como bem dito pelo excelentíssimo senhor vereador, que já retratou um pouco do que consta no nosso relatório, com a veiculação no Diário do Nordeste acerca dessas denúncias, né, de possíveis irregularidades no beneficiamento de um empreendimento São Bernardo, que é ali na Serrinha, por trás da Regional 4, a presidenta da Habitafor, logo em seguida, certo, e seguindo todos os entendimentos, né, determinou a instauração do procedimento administrativo com o fito de apurar essas possíveis irregularidades. E o nosso procedimento na assessoria jurídica, em conjunto com o nosso corpo, né, e os demais membros da casa, as pessoas diretamente no programa Minha Casa Minha Vida, que aqui estão presentes, o pessoal também da CPCom, certo? O nosso amigo aqui que representa os deficientes, no sentido de que a gente pudesse identificar o que efetivamente teria ocorrido. E aí nós passamos a ouvir pessoas que teriam vinculação com o projeto, com o programa, né? E como também colher informações internas dentro dos nossos setores na Habitafor. Aí destas informações nós concluímos que das 80 unidades habitacionais do Conjunto São Bernardo, 29 pessoas que estariam lá, teriam sido beneficiadas, teriam qualquer tipo de vinculação, seja na condição de servidores do município de Fortaleza, ou no caso de uma servidora do município de Maracanaú, ou pessoas terceirizadas da Prefeitura de Fortaleza ou diretamente da Habitafor, como também pessoas vinculadas a terceirizados do Habitafor. Então, dentro dessa identificação, a gente saiu entrevistando 2 ou 3 dias seguidos no próprio conjunto, até à noite, onde ouvimos pessoa a pessoa. Até para deixar mais claro, das 80 pessoas, nós só não ouvimos uma pessoa porque foi uma pessoa que foi beneficiada, que está até hoje acamada, né? Que aí é outra situação que não está incluída aqui dentre as 29. Então, ao ouvir essas pessoas, no primeiro momento nós tivemos casos que as pessoas também foram indagadas acerca da sua condição social, mas também foram indagadas se teriam qualquer vinculação com o partido político. E aí, a priori, teve uma pessoa que declarou que sim, mas na nossa verificação e na consulta ao site do TSE, identificamos que tinha outras pessoas. E a gente quer deixar também claro aqui que não quer dizer que ter vinculação com partido político seja exclusão de ser beneficiado ou não no programa Minha Casa Minha Vida. Essa não é a questão. Mas o que a gente quis verificar é se efetivamente aquela denúncia tinha respaldo. Então, dessa verificação, nós identificamos esses 29 casos. Listamos o nome das pessoas, verificamos nos cadastros existentes da Habitafor, nas entrevistas que fizemos com 4 pessoas que teriam vinculação com o programa, qualquer tipo de vinculação, seja no primeiro período ou no segundo período, e aí fizemos a constatação. Nessa constatação, como eu disse, nós identificamos essas 29 pessoas, então encaminhamos, na conclusão, as seguintes providências, conforme foi listado aqui pelo nobre vereador. Nós encaminhamos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, encaminhamos ao gabinete do prefeito, encaminhamos à Caixa Econômica Federal, encaminhamos a esta casa, através da sua presidência, encaminhamos a SECOT, que é a Secretaria de Controladoria do município, né, que também fez os seus procedimentos internos relacionados a isso, estiveram reunidos conosco e também fizeram as suas apurações devidas, e encaminhamos à Procuradoria-Geral do município. Porque se tivesse qualquer vinculação com servidores diretamente, a Secretaria, a Procuradoria-Geral do município, teria que nos dizer que encaminhamento. Caberia a ela dizer se iria instaurar procedimento administrativo ou não para apurar isso. Nós podemos identificar que, também concluímos, que das 29, se você comparar com 80 unidades, você teria 32%
das unidades de beneficiado teriam sido pessoas com esse tipo de vinculação. Você fazendo ali a proporcionalidade, né? Identificamos também que das 80, 47 famílias já eram cadastradas no programa, certo? Na questão seguinte, nós fomos identificando que tinham, além daquela, como eu disse anteriormente, uma pessoa que se declarou, mais 12 pessoas tinham vinculação com o partido político. Listamos as 13 pessoas, listamos as 29 pessoas, e assim fomos no relatório seguinte. Considerando os problemas que nós constatamos no programa interno do Habitafor, porque é importante esclarecer para as pessoas, telespectadores e aqui que estão. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa, como foi dito aqui e lido aqui, tem uma lei federal que instituiu o programa em 2009. Então, os recursos são federais. Quem organiza, quem gere o programa é a Caixa Econômica Federal. Aos municípios, estados, cabe a demanda, certo? No caso do município de Fortaleza, nós tínhamos que identificar e encaminhar os possíveis beneficiários. Então, como era o procedimento? Na Habitafor, pelo que nós apuramos, você tinha uma determinada listagem de famílias, vamos supor, no caso do São Bernardo, tal dia vai ser entregue o São Bernardo, está pronto. Era feita uma relação das famílias, encaminhada, alimentava o sistema da Caixa, após vir o resultado dessa análise da Caixa, se as pessoas atendiam o perfil, ou seja, que a Caixa geralmente observava tão somente a questão da renda, que é de 0 a 3, a Caixa devolvia essas informações, aprovando ou não aqueles nomes encaminhados, e após essa aprovação é que entrava o trabalho técnico-social, que faria ali o levantamento das famílias, identificando e documentação delas, para posteriormente a assinatura dos contratos e loteamento das famílias, identificação das unidades habitacionais. Então essa era a forma de se dar. Por conta desses encaminhamentos, dessa forma de agir, nós concluímos também no relatório, por orientação da nossa presidenta, que a partir de agora foi instituída uma comissão composta por 5 membros. E esta comissão é que cabe indicar os possíveis beneficiados. E essa comissão também só poderá indicar os possíveis beneficiários para serem encaminhados à Caixa após um relatório técnico-social. Com base nesse relatório técnico-social, essa comissão se reúne e, por maioria, certo? Ou unanimidade, aprova a listagem. E isso fica fundamentado em processos, para quem quer que seja possa verificar. Até porque nós identificamos no sistema em torno de 100 mil pessoas cadastradas. E apenas 856 famílias teriam sido beneficiadas. Então, esse diríamos assim, os nossos encaminhamentos em relação ao relatório em si. Também queríamos deixar claro que para seguir as orientações do governo e o próprio plano do prefeito apresentado à comunidade, que seriam 20 mil unidades habitacionais, nós estamos com um conjunto de ações dentro do programa Minha Casa Minha Vida, para podermos, até o final deste ano, contratarmos 10 mil unidades habitacionais no programa Minha Casa Minha Vida. Isso quer dizer, contratar não quer dizer já executar. Você tem que identificar terreno, apresentar projeto, aprovar na Caixa, aprovar no órgão competente do município, contratar e iniciar a execução. Mas o objetivo e o traçado que nós estamos querendo e objetivando para este ano é que possamos chegar até o dia 31 de dezembro possamos ter 10 mil unidades contratadas. Esse é o objetivo do governo. Então, nesse sentido e nessa esteira, a gente está caminhando. E a gente queria colocar à disposição de todos e todas, aqui vamos continuar na mesa, para qualquer esclarecimento que possam desejar. Obrigado, doutor Arnaldo, pelas excelentes palavras. E aí, mais uma vez aí, a gente aqui reafirma o nosso compromisso. E a Habitafor aqui já disse que vai agora contratar para 10 mil novas unidades. E se Deus quiser, a gente vai, sabendo que hoje a equipe que está à frente da Habitafor, uma equipe técnica, uma equipe profissional, a gente vai
ter a certeza absoluta que a gente não vai mais encontrar essas falhas, essas fraudes, até mesmo porque, conversando com a presidenta na sexta-feira, ela nos garantiu que os critérios vão ser mais rigorosos, da questão do cadastro, do programa, porque, de acordo com o relatório que eu pude acompanhar, eu pude perceber que o próprio sistema da informática, doutor, foi fraudado, ou seja, tinha pessoas que tinham conhecimento de informática, foi lá no sistema, fez o cadastro em 2012, mas no sistema alterou, colocou 2009. Mas a equipe foi tão técnica que na hora de ouvir a pessoa, em uma pergunta, chegou a isso, porque o doutor Arnob, você fez o cadastro quando? A pessoa, 2012. Mas lá na informática, no Habitafor era 2009. Então, por isso foi fácil perceber que até o programa da informática foi burlado. Então, mais uma vez, parabenizar aqui a equipe da Habitafor, que até em uma perguntazinha básica chegou em uma fraude, que é a questão da informática. Então, eu queria agora aqui conceder a palavra aqui ao doutor César Rodrigues, representando aqui o Tribunal de Contas do Município, o tribunal que faz aqui o seu trabalho excelente, fiscalizando e apoiando aqui o executivo em todo o nosso município, em todo o estado. Então, doutor, fica à vontade para o senhor dar essa sua fala. Quero saudar a mesa na pessoa do vereador Márcio Cruz, autor da audiência pública, e agradecer pelo convite que foi feito ao Tribunal de Contas, e quero dizer que o Tribunal está atento a todas essas questões, né, que envolvem a aplicação de recursos públicos. No entanto, pela Constituição Federal, os recursos, a aplicação dos recursos públicos federais, essa aplicação deve ser seguida pelos órgãos de controle interno do governo federal e pelo próprio Tribunal de Contas da União, certo? Então, a transferência desses recursos, ela se dá, nem mesmo não é por meio de convênio, é por meio de liberação direta. Então, na medida que a Caixa Econômica vai fazendo as medições, vai aprovando essas medições, esses recursos são liberados e pagos diretamente à construtora, né? Ao município cabe esse gerenciamento e cabe também fazer essas adesões, providenciar as demandas e encaminhá-las aos órgãos competentes, ao Ministério envolvido nessa aplicação de recursos. No entanto, o Tribunal está atento e, na medida que a gente recebe algum tipo de denúncia formalmente, nós temos alguns procedimentos para que se receba denúncia. Então, na medida que essas denúncias estão chegando no TCM, nós estamos avaliando e estamos dando uma resposta para atender a essa demanda, certo? Ressalvando sempre que, pelo que determina a Constituição, lá no artigo 71, a competência para a fiscalização desses recursos, sendo do orçamento da União, é do Tribunal de Contas da União. Então, quando entra recurso do município, do Tesouro Municipal, aí sim nós atuamos nessa linha de fiscalização. Até mesmo quando há apenas uma contrapartida, mas, de qualquer forma, nós estamos atentos. Chegando denúncia no tribunal, eu recebi a notícia aqui, quando cheguei, que havia sido encaminhada uma denúncia para o TCM, ainda não chegou na minha sala, eu sou o inspetor-chefe da inspetoria que fiscaliza Fortaleza, nós temos algumas inspetorias regionalizadas dentro do TCM, e no caso de Fortaleza nós temos uma inspetoria específica para Fortaleza, certo? Então eu chefio essa inspetoria. Nós não chegou ainda na nossa sala, na nossa unidade, denúncia nesse sentido, mas tão logo chegue, caso seja protocolado esse processo, essa denúncia, nós vamos dar uma resposta, tá certo? Dentro da área da nossa competência. Quero agradecer mais uma vez ao vereador pelo convite e eu me coloco à disposição, viu, vereador? Obrigado, doutor César Rodrigues.
Sim, doutor, muito obrigado aí pela explicação. Realmente a gente também já sabia, né, que por ser recurso oriundo da União, Caixa Econômica, mas mesmo assim a gente fez o convite porque a gente se sente prestigiado quando a gente tem aqui as autoridades competentes para dar uma explicação. Eu também aqui sou testemunha do excelente trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas, já fiz algumas solicitações de documentos envolvendo entidades públicas. A última aqui que eu fiz foi relacionada à FETRACE e à SMS, e de pronto eu recebi o relatório do Tribunal de Contas, onde a gente pôde também fazer uma denúncia ao Ministério Público, e eu só queria dizer parabéns ao Tribunal de Contas pelo excelente trabalho. Obrigado, doutor, e a gente sabe que pode contar com o Tribunal de Contas do município de Fortaleza. Queria desejar um bom dia a todos, né? Saudar a mesa aqui na pessoa do nobre vereador Márcio Cruz, Leonardo, o período da Bitafor, Ministério Público, e dizer aos senhores o seguinte: a minha fala aqui vem contemplar aos moradores do bairro Ellery. Algum tempo atrás eu já fiz a denúncia ao vereador Márcio Cruz, e o vereador já está atuando nesse aspecto. A minha fala também vai para o companheiro da Bitafor pelo seguinte: lá no bairro Ellery a gente tem uma situação, eu falo porque sou morador da confluência entre bairro Ellery e Monte Castelo, e sou solidário com os moradores de lá, que até hoje não tem a sua regularização das suas casas naquele terreno. E é uma luta antiga dos moradores. Alguns já foram retirados, foram lá para o conjunto Eliana, da mãe da ex-vereadora Eliana Gomes, mas os que ficaram lá naquele loteamento ainda não têm os contratos das suas residências, a escritura formalizada. Por uma questão, na época também não existia a Bitafor, é algo de 10 a 12 anos atrás, e queria trazer aqui a fala desses moradores que me procuram porque me conhecem pelo fato de eu estar dentro de uma entidade sindical, que é o Sindiguardas, e veio na minha figura uma chance de mostrar a problemática para as autoridades. Então, assim, já de pronto o vereador Márcio Cruz se mostrou totalmente consciente da situação, ficou de se reunir com os moradores, eu já repassei para os moradores essa problemática, e muitos deles estão assistindo a transmissão dessa audiência e ficaram: vamos lá, vamos falar sobre o caso do bairro Ellery, que é um caso complicado, porque às vezes eles deixam de fazer benfeitorias nas suas residências pelo fato de ainda não se sentirem donos daquele imóvel. São pessoas que estão lá há 12, 15 anos e ainda não têm a regularização daquele imóvel, que é um loteamento ali entre o açude de João Lopes, que foi revitalizado, mas que as pessoas que ficaram lá naquela loteamento, se não me engano, de 4 a 5 quarteirões, ainda não tiveram a sua situação frente ao imóvel e até se sentem com medo de serem retirados a qualquer momento dos imóveis. Então, assim, essa audiência pública é um passo importante. Queria ressaltar aqui mais uma brilhante ideia do vereador Márcio Cruz, que é um vereador antenado com essas questões sociais. Nós, principalmente servidores que fazemos parte da prefeitura, nos sentimos totalmente contemplados com a eleição do vereador. Dizer que esse é mais um importante passo para dizer à sociedade que esse nobre vereador está aqui não para lutar só pela sua categoria, que são os guardas municipais, mas sim por todos os munícipes de Fortaleza. Está mostrando hoje aqui que está preocupado com todas as causas. Até porque aquela área não é área, vamos dizer assim, eleitoral do vereador, mas ele se comprometeu, comprou a ideia e está aqui nessa audiência pública preocupada com essas questões. Nós também ficamos muito angustiados com essas denúncias que foram feitas, que pessoas foram privilegiadas. Eu conheço pessoas lá do bairro Ellery que também se inscreveram em 2009, mas ainda estão esperando as suas casas, pessoas do meu convívio. Então, assim, os deficientes também, companheiro ali. Então, a minha fala é em relação a isso, a transmitir para essas pessoas que existem sim entidades e agora o vereador preocupado com a problemática que está acontecendo lá. Queria saudar também a todos os presentes, os deficientes, em especial as mulheres aqui presentes. Com certeza, companheiro. Então, assim, a minha fala é em relação a isso. E dizer que essa iniciativa é brilhante, estão aqui vários órgãos reunidos, e que mostra, mais uma vez, que a Câmara Municipal de Fortaleza está disposta a dirimir essas questões. Meu muito obrigado a vocês e um bom dia. Próximo orador, Bruno Brandão. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria primeiro de saudar a mesa em nome do vereador Márcio Cruz. Eu gostaria de
agradecer bastante por essa iniciativa, né? Eu acho que é uma iniciativa bastante salutar devido a essas denúncias, né? Eu acho que são denúncias graves e que felizmente estão sendo devidamente apuradas. Gostaria de salientar que é esse mesmo o papel dos vereadores, né? De fiscalizar o executivo, de procurar soluções para o município e ficar atento ao clamor da sociedade, né? Essa questão da habitação aqui em Fortaleza, a gente sabe que é uma questão bastante delicada, porque a cada dia o déficit de habitação aumenta. A gente sabe que as favelas, né, a questão do subúrbio, né, da cidade é muito importante, porque a cada dia vem gente nova para a cidade e infelizmente o governo não tem como prestar essa estrutura básica necessária, né, com saneamento, com questão mesmo da moradia, de transporte urbano e todas essas questões. E no momento em que surge uma denúncia como essa, né, de que pessoas estariam sendo privilegiadas em detrimento de outras, porque são ligadas a A ou a B, ou têm um acesso à questão da informática, ou a questão de até políticos, enfim. Isso nos deixa, enquanto sociedade, bastante preocupados, né? Então, a gente fica se perguntando, né, por que isso acontece, né? E qual é o papel desses órgãos que se dizem a favor do povo, né? Que não estão de olho nisso, né? Então a gente fica preocupado e gostaria de agradecer por esse momento, né? E eu acho que eu gostaria de propor que esse fosse só o pontapé inicial, viu, vereador? Que não ficasse restrito à questão do conjunto em si que foi alvo da denúncia. Eu acho que seria muito importante que, a partir desse momento, fosse levantado para todos os outros conjuntos que foram construídos através do Habitafor, porque eu acho que esse é o papel da Câmara, de investigar mesmo, e eu acho que poderia ser levantada essa questão para o próprio Habitafor, passar a investigar os conjuntos anteriores a esse, e que essa medida que foi anunciada pelo colega do jurídico lá do Habitafor, que fosse estendida para os demais, não só os futuros, mas os anteriores a esse também, nessa investigação social, das pessoas que estão morando lá. A gente sabe que tem denúncias de pessoas que se dizem liderança, mas que na verdade estão ali com outros interesses, né? Até de negociação dessas casas, são todas denúncias que a gente ouve, né? E eu, como guarda municipal, né, eu também sou da família da Guarda Municipal, eu pude presenciar, na época do cadastramento, né, logo em 2009, e nos cadastramentos posteriores, aquela fila gigantesca que foi feita lá no Habitafor, né? Tem colegas aqui da Guarda Municipal que também acompanharam, né? Teve deficiente físico lá, mulheres, crianças e tal. Então a gente viu aquelas pessoas passarem vários dias ali, sol e dia e noite ali, para fazer esse cadastramento, na esperança de um dia conseguir uma casa, né? E aí a gente depois tem notícia de pessoas que passaram na frente deles sem nunca ter pisado no Habitafor, né? Então isso é muito preocupante, né? Então, dessa forma eu gostaria de propor, né, aqui à mesa, que esse trabalho de investigação se estendesse também aos outros conjuntos que já foram construídos pelo Habitafor, né? E, por último, eu gostaria de propor uma sugestão aqui ao próprio Habitafor, né? Que é a questão dos conjuntos habitacionais direcionados aos servidores do município, né? Eu acho que é uma ideia muito boa, né? Eu acho que os servidores do município, muitos ainda sofrem com essa questão de aluguel, né? Muitas pessoas sofrem com essa questão de aluguel,
Então, nada melhor que um programa do próprio município para amparar o seu servidor, né? Então, eu acho que, a título de sugestão, eu gostaria de fechar com essa sugestão para o Habitafor e para o próprio vereador também. Muito obrigado. Obrigado ao orador Bruno Brandão. E a gente aqui também queria dizer aqui à Habitafor que a questão dos conjuntos habitacionais, que a gente vê que o Habitafor faz, o município faz a construção, aqui no caso da Rosalina, né? E não tem aquele o efetivo amparado pelo município, e no momento em que está próximo a ser entregue, vem alguns falsos líderes comunitários, como o Bruno falou, que nós conhecemos, nós sabemos que, inclusive hoje no município, tem um conjunto do Minha Casa Minha Vida, que foi invadido por essas pessoas, né, esses falsos líderes comunitários, essas pessoas que negociam com bandidos, e a gente não pode compactuar com isso. E assim, e no momento em que o poder público faz uma construção e não bota lá a segurança, ou seja, com a guarda municipal, com a vigilância privada, e vem essas pessoas e ocupa de forma irregular esses conjuntos. E o pior, para tirar, e esses também passa por cima de quem estava na fila, né? Hoje aqui a gente tem um conjunto habitacional, né, doutor, que foi invadido, né, que São Domingos, foi invadido e está lá 123 famílias, que a gente sabe que dentro do estudo que foi feito pelo município, eu acho que só 20 famílias estavam no perfil socioeconômico para ocupar, mas se tivesse um prévio cadastro. E quer dizer o quê? Que 102 pessoas estão lá de forma irregular, pessoas lá que têm o poder aquisitivo de ter a sua casa, ou já tem a sua casa e se aproveita de uma situação como essa para tentar ganhar, né, na frente dos outros. Então eu queria pedir aqui o último orador, o José Loyola, para fazer a sua fala. Bom dia, vereador Márcio Cruz, a todos que estão aqui. A minha pergunta é direcionada ao assessor da Habitafor. Se hoje existe um ordenamento jurídico ao nível municipal que caracteriza os requisitos da aquisição da unidade do programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria solicitar aqui ao presidente da Habitafor, aqui representando a Habitafor, para as considerações finais, e que essas questões aqui que foi levantada, né, que a pessoa certa, a pessoa mais indicada para dar essas informações, fazer essas respostas, doutor Arnóbio, aqui para a gente poder aqui encerrar aqui nosso debate e depois passar a fala para o Tribunal de Contas, para as suas considerações finais. Bem, eu acho que as indagações são oportunas, mas em relação à indagação do companheiro Honorato, não é isso? Eu acho que talvez o companheiro esteja indagando em relação às obras de urbanização do açude João Lopes. Do açude João Lopes e ali do entorno. E possivelmente também recebi a informação aqui nossa, que pode ser de um conjunto que tem nos fundos ali na empresa de ônibus Santa Maria, Santa Isabel. Da SMAF também ali nos fundos. Então, no tocante ao açude João Lopes, nós estamos na fase final de entrega da urbanização. Estamos só aguardando uma agenda do gabinete do prefeito para fazermos a entrega dos equipamentos que estão lá prontos e da urbanização como um todo. O conjunto, como você citou, já foi entregue, né? São 80 unidades, e além disso nós temos também lá as intervenções relacionadas à regularização fundiária e as melhorias habitacionais. Então você tem lá um quadrilátero estipulado, né, definido previamente, aprovado no Ministério das Cidades e Caixa Econômica, quais e quem são as famílias que serão beneficiadas no projeto. É um projeto de recurso do PAC, mas que tem recurso do FINIS, que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, com contrapartida do município de Fortaleza. Uma obra que tem aí 90% concluída fisicamente. Agora nós vamos para a parte, como disse anteriormente, das melhorias habitacionais e da regularização fundiária, que nós estamos pretendendo, antes do final desse ano, estar com essa etapa concluída. No tocante a esse conjunto que possa ser do Estado, a gente pode tentar uma intermediação com a Secretaria das Cidades para tentar ter uma ação efetiva lá. Mas hoje, seguindo a proposta de campanha do prefeito Roberto Cláudio, nós temos um objetivo de atingir 9.000 ações de regularização fundiária. Então esse é um fim a ser alcançado por nós na Habitafor. E a nossa presidenta Eliana Gomes tem
determinada ao setor competente lá, que faça todo o esforço e toda a ação para atingir esse objetivo. Outros conjuntos, né? Nós temos aqui, foram entregues alguns conjuntos habitacionais. Os conjuntos que, como o do João Lopes, você tem uma urbanização de determinada comunidade, de uma área de risco. As famílias a serem atendidas tem que ser aquelas famílias que foram cadastradas. Então, essa é a questão. Nós temos conjunto a ser entregues. Citou aqui exemplo o vereador, o conjunto Rosalina, né? Nós estamos numa fase avançada, estamos destravando algumas pendências que tem da execução do conjunto, como indenização e retirada de uns portes. A nossa perspectiva é que antes do final do ano possamos entregar mais uma etapa do conjunto, mas as famílias a serem beneficiadas têm que ser obrigatoriamente as famílias cadastradas para o empreendimento. Por quê? Porque ela é uma obra de urbanização ou de reurbanização de uma área. Problemas de ocupação. Tivemos vários problemas no final do ano de 2012, com ocupação de um reassentamento na Lagoa do Papicu, onde 216 unidades, também obra do PAC, foram ocupadas, semi-acabadas. Temos uma ocupação de um terreno que vai servir a um outro projeto no Serviluz, certo? Que é também obra do PAC, onde nós estamos conjugando obra do PAC com Minha Casa Minha Vida. O terreno foi desapropriado pelo município, houve um chamamento público, uma empresa ganhou essa licitação e está apresentando os projetos junto à Caixa para fazer a contratação. E tivemos uma outra ocupação também de um conjunto da Prefeitura, que é o Pré-Urbis, ali ao lado do Castelão, próximo ao Castelão, que servirá para tirar várias famílias que estão ali à margem do Cocó, para ser construído um parque em relação lá em torno do... E também temos o Vila do Mar, que estamos com a perspectiva de entregar, que é o Vila do Mar, nós chamamos Vila do Mar 2, agora até julho, agosto, entregar para retirar as famílias que estão ali próximo ao cartódromo, para avançar as obras de urbanização do Vila do Mar. E todos esses empreendimentos, para reforçar a fala do nosso amigo, todos eles contemplam ação de regularização fundiária e de melhorias habitacionais. É uma exigência do programa. Queria também aqui prestar uma informação em relação às ponderações do nosso amigo. No levantamento que a gente fez do nosso setor de TI, na Habitafor, nós constatamos que no cadastro existente lá, tem cerca de 4 mil deficientes cadastrados. Acreditamos que isso possa ser um número ter aumentado, porque as pessoas procuram a Habitafor e nas entrevistas as pessoas afirmam que têm filhos menores com algum tipo de deficiência. E para reforçar esses dados, nós também constatamos em torno de 5 mil idosos e idosas também cadastrados no programa Minha Casa Minha Vida. Em relação ao nosso amigo Zé Loyola, né? A gente tem que informar que a lei municipal que foi aprovada foi a Lei 9817, que foi até citada pelo nobre vereador, de 14 de outubro de 2011. Essa lei, ela não, diríamos assim, regulamentou, ela não foi além do que a lei que instituiu o programa. Ela apenas trouxe isenções oportunas, claramente, né, para facilitar nas obras do programa Minha Casa Minha Vida, mas ela não elencou outros requisitos que pudessem ser complementares. E eu acho que essa é a nossa missão, vereador, que a gente possa correr com ajustes, aproveitando o ensejo dessa questão, para complementar e a gente fechar e dar segurança e dar transparência a todos e todas que estão cadastradas e outros que estão a vir a serem cadastrados no programa. Então, eu queria aqui, em nome da presidenta da Habitafor, Liana Gomes, agradecer à Câmara Municipal, na pessoa do vereador Márcio Cruz, e a todos e todas que aqui estão, a nossa equipe que veio aqui também, certo, por determinação dela, e dizer que nós, na Habitafor, estamos à inteira e total disposição de vocês, para qualquer esclarecimento. Não por, diríamos assim, favor, mas por imperativo que estamos lá à disposição, certo? Nós temos uma lei recente de transparência que nos impõe a dar toda a informação, já era assim, mas agora mais ainda,
Então, nós estamos lá para dizer para vocês o que é que tem em relação à Minha Casa Minha Vida, o que vamos fazer e o que pretendemos fazer. Ok? Muito obrigado e um abraço a todos e todas. Obrigado, doutor Arnóbio. Queria convidar agora o doutor César Rodrigues para fazer as suas considerações finais. Bom, como eu disse, o Tribunal de Contas dos Municípios ele está atento a todas essas questões. Quero dizer que um programa como esse, de uma importância tão grande, uma importância social tão grande, ele recebe o controle de diversos órgãos, recebe a fiscalização de diversos órgãos. Então, primeiramente, o órgão repassador do recurso, o Ministério, ele faz a sua fiscalização, o controle dessa aplicação desses recursos. Depois a Caixa Econômica também faz, inclusive verificando a questão das medições, e só libera o recurso após atestar efetivamente que o projeto foi executado. E inclusive, esse controle pode chegar até o Tribunal de Contas da União, por se tratar de uma verba federal. Mas eu quero ressaltar que o melhor controle, a fiscalização mais efetiva que pode existir no programa desse, é o controle social, aquele controle que é feito pelo cidadão, aquele que está na ponta, aquele que está usufruindo daquele programa. Então, isso que está acontecendo aqui é a fiscalização mais efetiva que a gente pode ressaltar. É claro que os órgãos de controle trabalham atentos a todas essas questões, mas nós não estamos lá na ponta, nós não estamos presenciando o que está acontecendo. Nós estamos trancados numa sala, apenas com informações que são prestadas por meio de tecnologia de informações, ou às vezes por documentos que chegam até nós. Mas ressaltando que esse controle mais efetivo é aquele controle que é feito pelo cidadão, como a gente está presenciando aqui nessa audiência pública. Então, o tribunal tem uma linha de comunicação do cidadão com o próprio órgão. Qualquer pessoa poderá fazer denúncia ao órgão via e-mail, falando diretamente com o presidente. E nós temos, dentro do tribunal, uma unidade técnica de orientação, de respostas a consultas. Então, todas as questões que chegam até o tribunal, elas recebem uma resposta. O tribunal dará a resposta e, quando o assunto é de alguma gravidade, faz o encaminhamento para o órgão de fiscalização. Nós também recebemos denúncias via protocolo, ou seja, o cidadão se identifica e anexa algum indício de irregularidade, e aí então nós temos também a obrigação e o dever de dar resposta àquela pessoa que denunciou e apurar a responsabilidade dos agentes que causaram aquele prejuízo, aquele dano, certo? Então eu quero agradecer mais uma vez ao vereador e quero dizer que eu lá na primeira inspetoria, que é a inspetoria que está cuidando dos assuntos da aplicação de recursos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, quero dizer que nós estamos à disposição e essa linha, essa linha de comunicação com a Câmara Municipal é de maior importância, mesmo se tratando de recurso federal, a gente quer ficar atento a essas questões, sobre esses programas, até porque a gente se situar dentro do contexto do programa. De repente, a Prefeitura pode entrar com algum recurso, quer seja na desapropriação de terrenos, quer seja alguma questão voltada para a instalação dessas unidades habitacionais, e aí a importância da gente estar presente nessas audiências também, né? Então, quero agradecer e quero dizer que outras audiências que acontecerão, nós também queremos ser convidados e estar aqui presentes, né? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor César Rodrigues, do Tribunal de Contas do Municípios. Muito obrigado aqui a Habitafor. E eu queria aqui declarar encerrada essa audiência pública para discutir denúncia de fraude no programa Minha Casa Minha Vida. Requerimento de minha autoria, subscrito pelo vereador Capitão Wagner e vereadora Toninha Rocha. Eu queria aqui desejar a todos um bom dia e dizer que o nosso encaminhamento vai ser também de mandar esse relatório para os órgãos competentes para que possa tomar as devidas providências cabíveis. Desejando a todos mais uma vez um bom dia e muito obrigado.
TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante uma